Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a apostila 3 do Universitário, capítulo 15, Anfíbios, tentativa de sair da água. Então, vocês têm aqui uma tirinha, nessa tirinha, tá falando aqui que o animal protagonista é um sapo e de uma característica observada na tirinha que justifica a classificação deles na classe dos anfíbios, né? Então, anfíbios, a gente vê que a palavra, né, significa que ele tem uma vida dupla, uma fase na terra e outra na água. Pensando nisso, pensando nisso, a gente vê que ele ilustra um processo de desenvolvimento. Qual é esse processo? Não é um processo reprodutivo, é um processo de desenvolvimento. Qual é esse processo? Explique. Então, do que a gente está falando? A gente está falando da metamorfose, a gente já viu metamorfose no capítulo anterior. Metamorfose é um desenvolvimento, né, da espécie, uma parte na água, né, que é representada pelos girinos, e outra parte na vida terrestre, né, que são os sapos adultos. Mãos à obra, né, esses animais são tetrápodes, né, quatro patas, descendem de peixes pulmonados, primitivos que passaram acidentalmente a retirar o gás, oxigênio do ar e não da água. O nível da água baixou por causa da elevação da temperatura ambiente, fato que provocou grandes incêndios nos planetas. Então, os robustos peixões só obtinham gás oxigênio do ar porque possuíam bexiga natatória que funcionava como pulmão, né? São os peixes hipnoicos. E nós vamos estudar agora os anfíbios. Então, eles são representados, tá? Por três grupos. Então, a gente tem os sapos, rãs e pererecas, né? Que ele pertence ao grupo dos anuros, que não está escrito aí. Ele não possui cauda. Então, sapos, rãs e pererecas. As salamandras e tritões, eles pertencem aos urodelos, ao grupo dos urodelos, que eles possuem cauda e quatro patas. E a cecília ou cobra cega, ele pertence ao grupo dos ápodes, sem pés, tá? Bom, daí nós vamos falar do tegumento, nós vamos falar da pele e do esqueleto. A pele é delgada, sempre úmida, porque essa umidade vai facilitar a passagem do gás oxigênio e dióxido de carbono, né? Uma vez que a respiração também é cutânea. Então, a maior parte da respiração desses animais, né, no caso aqui do sapo, ela é feita pela pele. Então, ela sempre tem que ter umidade para facilitar a troca gasosa. Ele respira, mas ele também faz a respiração, maior parte pela pele. Então, por isso que a gente não vê, né, sapo durante o dia, a gente vê ele mais à noite, ele sempre está procurando lugares que tenham bastante umidade. O sapo apresenta a glândula de veneno, que ao contrário do que muitos pensam, tá? Ele não consegue espirrar o seu produto e este também não provoca cegueira, ele vai provocar irritação. Só que num animal pequeno, ele pode levar à morte, né? Então, um cachorro que pega um sapo, por exemplo, ao comprimir essa glândula, ela solta, né? Esse líquido, essas substâncias que pode matar, né, um cachorro, tá? Pequenas e coloridas rãs da floresta amazônica possuem glândulas em todo o corpo, cujo veneno pode facilmente matar pessoas e animais. Então, a gente tem sim, né, rãs, sapos venenosos, tá? Aqui tem um textinho falando do menor sapo do mundo, né, e o mais venenoso. Bom, daí para o texto seguinte, né, se os peixes geralmente apresentam uma coluna vertebral longa, procure raciocinar o motivo de os peixes
motivo dos anfíbios possuírem uma coluna vertebral curta. Para responder desse desafio, né? De certo modo, os anfíbios modernos descendem de animais que saíram da água. Então, os peixes que saíram da água só puderam se locomover porque possuíam, né, essas nadadeiras, né, de carne e osso, lobadas, e não de pele raiada, né, como a outra aí, certo? Na alimentação, vejam, a alimentação é uma alimentação, né, a maioria é carnívora e se alimenta principalmente de insetos. Então, no caso dos anfíbios, né, principalmente dos sapos, ele é importante no controle biológico, né, no controle ambiental, que se alimenta de insetos. Respiração, né, como os pulmões dos anfíbios ainda são preguiados, não têm alvéolos e são pouco deficientes nas trocas gasosas, eles apresentam respiração cutânea, isto é, pela pele. Já larvas, né, no caso de certas formas aquáticas, né, no caso dos virinos, a respiração é branquial enquanto ele vive na água. Depois que está terminando a metamorfose, ele já apresenta pulmão, ele já sai da água, então ele tem a respiração cutânea pela pele e pelo pulmão. Temperatura do corpo. Então, peixes e anfíbios são animais ectotérmicos, ou seja, de sangue frio. Os anfíbios, né, no caso, eles possuem aproximadamente 5.000 espécies. Reprodução. A reprodução, eles são de sexos separados e as fêmeas são ovulíparas de ovos. Os ovos são envoltos por gelatina, saem as larvas com cauda e sem pata, os girinos. A partir de uma série de mudanças, metamorfoses, surgem os jovens sapos. Então, aqui, na reprodução, vejam, a gente tem o macho e a fêmea, né? O macho, ele só sai de cima da fêmea a hora que a fêmea colocar o óvulo na água, o macho coloca o espermatozoide, são muitos, né? Porque ele precisa com que alguns cheguem à espécie adulta, né? Muitos vão morrer, muitos vão ser, né, comidos por outros animais, depredados, né? Assim por diante. Então, aqui, colocou a fecundação, acontece aqui na água. Daí o ovo sai em volta com uma gelatina, depois ele passa a ser o embrião, olha o embrião aqui, ó. Ele tem cauda, respiração branquial, daí ele começa a sofrer a metamorfose, olha aqui, ó. Então, aqui, ele tá na água ainda, nessa fase da água. Quando ele começa a sair, né, para fora da água, vejam que ele já está com as 4 patas e a cauda começa a encurtar e a respiração começa a ser por pulmão, pela pele. Daí já é um sapo adulto, tá? Bom, o nome do grupo anfíbio significa vida dupla, pois vivem na água e no ambiente terrestre, lembrando que mesmo adulto, ele tem que ficar próximo da água. Entretanto, algumas salamandras que vivem em grandes altitudes, onde não existe água, se reproduzem com fecundação interna, desenvolvimento interno, são, portanto, vivíparas, né, quando sai o filhotinho. Outras salamandras vivem sempre dentro da água e até possuem brânquias na fase adulta. Daí vocês têm um texto, né? Aqui, vocês vão fazer a leitura. Depois nós vamos para as atividades. Então, vocês vão fazer a número 2, né? A número 8, a letra A e a letra B. Vejam a 8 aqui.
pensando nos grandes biomas do Brasil: Caatinga, Cerrado, Pampas, Floresta. Responda: em qual deles podemos encontrar maior abundância de anfíbios, né? Vocês acham que vai ser encontrado, se eles gostam de um ambiente úmido, qual desses biomas tem maior umidade, né? No caso aqui, as florestas. Justifique sua resposta relacionando as características do ambiente com a desse grupo de vertebrados, né? Se eles gostam de umidade, tá? Eles são típicos de biomas de floresta. Aí vocês vão para a 9, A e a letra B. Então, voltando, vocês vão fazer a 2, a 8, A e a B, a 9, A e a B. Pessoal, até mais, bons estudos. Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp.